É dureza gravar vídeo gripado. Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje vamos analisar tudo que rolou no episódio 11 de ReZero terceira temporada. O anime que atualmente se encontra no arco do contra-ataque, ele adapta a retomada de Pristela das mãos do culto da bruxa, mais especificamente dos bispos do pecado. Então, antes de eu começar, por favor, deixem um like e se inscrevam no meu canal para vocês receberem mais vídeos como esse. Quem quiser e puder me ajudar, eu vou estar colocando na descrição o link dos volumes 18, 19 e 20 da 9 para quem quiser conferir. O preço está realmente acessível, eu recomendo para todo mundo que é fã de ReZero. Dito isso, não vai embora daí, que depois da vinheta a gente continua. Muito bem, o episódio 11 foi todo centrado na figura da Liliana Masquerade, a nossa querida barda introduzida nessa temporada. Tudo começa com um breve flashback do seu passado. Quando criança, ela era filha de artistas membros de uma trupe itinerante. Desde cedo, ela sempre demonstrou admiração pelo canto. Os seus pais, no entanto, eles não lhe davam liberdade para se expressar como queria. Após então deixarem a residência atual, mesmo a seu contragosto, a trupe mais uma vez mudava rumo a uma cidade menor para se apresentar. A gota d'água mesmo foi quando durante essa viagem seus pais zombaram dela por querer dar pitaco na escolha das músicas. Revoltada, a Liliana ela pega e joga um balde d'água na cara delas e os abandona, levando a sua violinha junto. Eu acho que é uma viola aquilo, né? Ela, no caso, ela só tinha 13 anos, mas os seus pais nem fizeram conta, eles seguiram em frente com as suas vidas. Agora, de volta ao ponto que o anime tinha parado, a Priscila, após ela ser atingida pelos Sirius, ela teve, na verdade, apenas uma das suas gemas quebradas, de resto ela estava bem. Aparentemente, a garota ela era capaz de transferir os danos aos seus objetos. A Sirius, então, ela provoca a Priscila acusando de ser uma pessoa extremamente arrogante, que se agarra às coisas que tem valor para si, enquanto que ela deixa os outros se machucar no seu lugar. Até a Iris e o Rei dos Espinhos ficariam espantados. Irritado então por ficar revirando o seu passado, a candidata real fala que nem a morte seria o bastante para ser bispo. Nessa hora, a Sirius então pede que ela se acalmasse e começa com seus devaneios, outra vez. A maluquinha explica que, como a ira era o sentimento mais desprezível, o seu objetivo era conectar todos os corações através de um único sentimento, o que seria o primeiro passo para o amor. A Liliana, ouvindo aquelas sandices, ela pergunta se a Sirius era idiota e a questiona se ela realmente chamava de entendimento mútuo aquela lavagem cerebral que ela fazia com os cidadãos. A barda, ela completa que aquilo era algo completamente repulsivo. E se a bispa quisesse aprender o que era conexão de verdade, ela devia se calar e ouvir a sua música. A bispa da ira, então irritada com aquilo, ataca a pobre da Liliana. Mas a Priscila prontamente intercepta seu golpe. A candidata real afirma que a vilã finalmente tinha mostrado sua verdadeira essência. Ela não aceitava ser contrariada por opções incômodas ou divergentes, e por isso ela quis logo silenciar a Liliana. A Sirius, transtornada, se recusava a aceitar que tivesse deixado se levar por impulso daquele tipo. Mas a Priscila reforça que o fato de ela ter se irritado com uma verdade inconveniente só demonstrava o quão baixo era o nível da sua ira. A bispa, ensandecida, ela atacou a garota enquanto vociferava que a ira dela e do Betelgeuse estavam sendo menosprezados. Segundo a Sirius, esse era o único presente que ela tinha recebido do seu marido. A Priscila ouve isso, ela tripudia em cima da vilã falando que ela teve 8 maridos e que ela recebeu presentes bem melhores de todos eles. A Sirius, assustada com a quantidade, ela fala que só tinha se conectado com o coração do seu amado depois de muito esforço e devoção. A nossa princesa do sol, no entanto, ela não perde a chance e diz não ter culpa que faltava atributos a ela. Ela ainda sugere que talvez o homem, porque ela era tão obcecada, nem ao menos quisesse nada com ela. E não tá errado, né? Bom, com isso, agora sim a maluquinha tinha pirado de vez. Ela grita que eles se amavam profundamente e ela começa a arder em chamas. Um dos ataques que a Priscila bloqueia termina inclusive de quebrar o seu colar.
Sem se impressionar muito, a candidata real ela salta por cima da Sirius e usa sua espada para substituir as chamas da torre pelas suas. Como o fogo dela só queimava onde a princesa desejava, ela ordena então que a Liliana subisse até o topo para fazê-lo de palco. Quando a nossa barda enfim chega até lá em cima, ela se põe a cantar uma canção chamada O Céu que Supera o Brilho do Amanhecer. E um novo flashback então entra. Aqui nós vemos então como foram os primeiros dias dela assim que ela largou a trupe. Ela passou um baita perrengue sem ter o que comer. Ela quase que chega a ingerir cogumelos tóxicos, mas acha pessoas que alimentam. Inicialmente, ninguém dava ouvidos às suas composições ruins, ela não ganhava nada. Nesse meio tempo, vivendo de alguns serviços aqui e ali, nós vemos então ela fugindo, até mesmo de alguns majus, e caindo de uma ponte. Teve uma vez, inclusive, que ela acaba avistando seus pais. Porém, eles agora tinham arranjado um novo filho e nem pareciam sentir a sua falta. O momento mais baixo mesmo foi quando a gente a vê caindo no chão de fome e cansaço. Nesse momento, ela reflete sobre as dificuldades de viver da sua música e percebe que ela não era igual aos heróis das suas canções. Mas afinal, o que era então ser uma barda? A garota que acaba apagando ali mesmo no lugar, ao reacordar no dia seguinte, ela caminha mais um pouco e encontra uma paisagem deslumbrante que simplesmente serve de inspiração e desperta a cantora que vivia adormecida dentro dela. Nas apresentações seguintes, era nítido. O desempenho da barda já estava em outro patamar de excelência. E ela finalmente começa a se destacar. E é aqui então que a gente volta para o alto da torre. A nossa Liliana, ela solta a voz e se põe a cantar. É aquela mesma composição que ela fez na época. A Sirius, ouvindo a música, ela desdenta sua voz fina e duvida que aquilo fosse surtir algum efeito daquela distância. Ainda durante a execução, a barda também começa a se lembrar de quando conheceu o Kiritaki e das suas palavras. Então, como se o próprio dono da companhia Muse estivesse ali presente e apoiando, o canto da barda então atinge seu ápice. E graças à sua bênção divina de telepatia, a garota então ela consegue libertar todos os cidadãos da autoridade da ira. E em profundo desespero, a Sirius, percebendo que havia perdido o controle, ela destila todo o seu ódio e lança suas chamas contra a cantora, chegando a destruir a torre. A Priscila, preocupada com a barda, acaba recebendo mais um golpe que nitidamente chega a destroçar o seu corpo. Porém, novamente transferindo o dano para os seus adereços, dessa vez é sua presilha que é destruída no lugar. E a garota sai de novo sem nenhum arranhão. Nessa mesma hora, lá no fundo, felizmente a gente consegue ouvir a Liliana retomando sua cantoria, ainda que a construção tivesse a desmoronar, né? A bispa da ira, mais destemperada que nunca, ela parte com tudo pra cima da Priscila. No entanto, agora que a princesa do sol não precisava mais se segurar, considerando que os cidadãos então tinham despertado, aquela era então uma batalha perdida para nossa Sirius. A garota, ela nega a filosofia que amar alguém fosse se tornar um só com o outro. E ela afirma que, na verdade, era sobre aceitar as diferenças. Ela não poderia suportar viver num mundo que todo mundo pensasse igual. Nisso, a candidata real, em uma tacada só, destrói então todas as correntes restantes da sua oponente e declara que aquele era o seu fim. A Sirius, que se recusava a aceitar a derrota, no ultimato ela abre um portal e saca a Tina. Vocês lembram aquela garotinha que o Luzbel queria resgatar lá no episódio 1? Pois bem, era ela mesmo. Apesar da bispa imaginar que retomaria o controle da situação, a Priscila ali, sem nem pestanejar, realiza um golpe rápido e certeiro. Nesse momento, nos é revelado então que a sua espada Yang, ela só cortava o que ela desejava. O que de fato então resultou nas correntes da Tina sendo rompidas e a vilã ao mesmo tempo recebendo dano. A Sirius, em choque, ela indaga a Priscila se a sua dor não a afetava. Mas antes mesmo que pudesse concluir sua fala, a candidata real, prestes a dar o seu golpe final, deixa bem claro que não se importava nem um pouco se a Sirius morresse sozinha agarrada às suas falácias. Assim então, a gente vê a garota desferindo seu golpe final. Porém, que fique bem claro, aquilo acabou não sendo um golpe fatal. Bem na hora,
a espada Yang ela acabou escurecendo devido à ausência da luz do sol. E a Sirius, ela meio então que apenas acaba caindo desacordada nas profundezas da água. A Bispa da Ira certamente havia sido derrotada, mas dizer que ela morreu já são outros 500. O desfecho dessa história, só os próximos capítulos vão responder pra gente. A Liliana, que também havia caído nas águas, ela gera uma grande comoção nas pessoas, que ficaram ali preocupadas em saber se ela estava bem. Interessantemente, quando a barda que boiava sem energia estava prestes a afundar, o seu fã número 1, Kiritaka, vem correndo e se atira na água para resgatar ela. Ele explica que, na verdade, o tempo todo ele estava atordoado e fugindo dos Demi-Majus que estavam espalhados por Pristela. Entretanto, ao ouvir a sua canção, ele acaba recobrindo a razão e vem correndo até o seu encontro. A pobrezinha ali, aliviada que estava tudo bem, ela só fala então que estava no seu limite e precisava dormir. No seu íntimo, por outro lado, a Barda estava muito feliz em saber que ela era a princesa de voz do seu querido Kiritaka. E bem, antes de encerrar esse episódio musical ou da minha voz gripada subir primeiro, a gente teve uma pequena preview do que o próximo episódio nos reserva. No caso, o Subaru ele aparece explicando ao Regulus Corners a correlação dos seus nomes com as estrelas do seu mundo. A autoridade deles, dos bispos, ela também estava relacionada a elas. O protagonista cita que a estrela Betelgeuse, por exemplo, era conhecida como Mãos de Jausa, e portanto estava associada às mãos invisíveis que o bispo podia controlar. A Regulus, que significava pequeno rei em latim, também era conhecida como Cor Leonis, que significava coração de leão. Nisso então o Subaru revela que a suposta autoridade do seu rival não tinha a ver com ser invencível, mas sim parar o tempo. O Subaru explica que chegou nessa conclusão ao observar que ele não tomava dano e nem se molhava. E para que nada então acontecesse, ele provavelmente devia parar o tempo do seu próprio corpo. O bispo furioso nem o deixa então terminar a explicação. Ele fala que não estava interessado em ficar ouvindo o seu ponto de vista e já dispara várias pedras contra o garoto. Em fuga, o nosso Subaru então ele olha para a igreja e ele pensa nas esposas do bispo. Aquele com certeza devia ser o seu pequeno reino e provavelmente havia alguma correlação com a sua autoridade. Cabia então a nossa Emília dar um jeito ali de libertar aquelas garotas. E com isso a gente então finaliza mais um episódio. Esse em particular provavelmente foi o mais fraco da terceira temporada, mas certamente esse arco ainda promete muitas revelações. A Ira já foi. Qual que vai ser o próximo agora? Aliás, vai ter um próximo? Isso e outras perguntas a gente vai discutir e responder na semana que vem. Então, por favor, verifique o seu like e inscrição no meu canal. E quem quiser me ajudar, não se esqueça também de conferir os links. Dito isso, eu então vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos que me assistiram. Um forte abraço e fui!